RTX 3080, eu não fico em dúvida se essa placa realmente existe ou foi fruto da imaginação das pessoas, é difícil encontrá-las nas lojas, pelo menos para review por enquanto elas têm chegado. Eu tenho aqui em mãos um dos melhores modelos disponíveis no mercado, com os clocks mais agressivos, está pelo menos entre as top 5, top 6 com os clocks mais altos. Mas será que isso ainda faz diferença, né? Quer dizer, uma placa com clock bem alto, modelo premium em relação a uma 3080 simples, com clock mais padrão próximo da referência. Qual é a diferença prática? A gente vai descobrir no review de hoje. Eu tenho aqui o modelo da Gameward Phantom RTX 3080 GS. A Phantom é a melhor linha que a Gameward oferece hoje e a linha GS no final indica a Golden Sample, que é basicamente uma GPU selecionada com clocks mais agressivos, então é o melhor do melhor modelo que eles oferecem hoje, superior à linha Fênix, por exemplo, que eu já trouxe aqui no canal, através da RTX 3090 da Gameward, vai estar aparecendo aqui no canto caso você queira assistir. Então o 3080, independente se é esse chip selecionado com clock lá em cima ou clock padrão, é uma placa ainda assim muito rápida, superior em relação ao 2080 Ti, tanto em Ray Tracing quanto em rasterização, custa menos que ela, ao menos o preço sugerido, que as coisas veio degringolando de um tempo para cá, né, com a falta dessas placas, oferece uma ótima performance em 1040p e 4K, que é o que a gente vai ver justamente no vídeo de hoje. O novo modelo Phantom da série 30 é diferente em relação ao da série 20, que trazia ele um layout mais quadradão. Agora a gente tem aqui algo mais que foge do padrão, com cantos arredondados, carenagem cheia de furinhos que deixam a placa praticamente toda aberta, que favorece na ventilação, mas deixa um espaço maior para a entrada de poeira. No frame frontal nós vemos a logo Gameward, que conta com iluminação RGB, por padrão no efeito Rainbow. Nas laterais da placa as logos Gameward Phantom e GS, indicando esse modelo especial. 3 fãs com o sistema Fan Stop, arrefecem o robusto dissipador visto por aqui. Em cima nós temos, assim como os outros modelos overclockados, 3 conectores PCI Express 8 pinos que podem fornecer juntos até 450 watts de energia para a placa. Então a ideia aqui é deixar a GPU subir até onde ela puder, sem qualquer tipo de restrição de alimentação, visto nos outros modelos de 3080 com 2 conectores de 8 pinos. Além, é claro, de dividir a carga entre vários cabos para evitar o aquecimento neles. Atrás o backplate de metal com o logo Phantom, com aberturas na área lateral, seguindo o estilo das placas RTX 3000 de passagem do ar por essa região. Apesar de tudo, a placa não é a maior 3080 que existe, a própria Gigabyte, que vai entrar nesse comparativo, é maior que essa Phantom, então ela mede 30,4 centímetros de comprimento e ocupa 2 slots no espelho, mas devido ao cooler, 3 slots no seu sistema. Na parte de trás, 3 DisplayPort, um HDMI 2.1 padrão, formam as 4 saídas digitais da placa. Para dar conta de um dos maiores clocks que nós temos disponíveis no mercado, o cooler precisa responder à altura, é o que a gente vai dar uma olhada nesse momento. A Gameward adota uma solução robusta com um dissipador de alumínio multicamada, separado em 2 blocos e interligado por 6 heat pipes 6mm niquelados. No menor bloco, os heat pipes se achatam para o bloco menor, que lida com a GPU via base de cobre e módulos de memória com thermal pads no alumínio. Para o restante da placa, incluindo o VRM, existe uma base plate de metal que encosta em todo o componente vital na placa, DRMOS, indutores, capacitores, transferindo para o dissipador principal. O backplate da placa também é um dissipador, onde a Gameward soube aproveitá-lo com thermal pads em contato com a parte de trás dos chips de memória. Apesar de não estar em contato diretamente com eles, acaba retirando o calor que fica irradiando no PCB. O PCB, que inclusive é incrivelmente pequeno, assim como várias outras placas dessa série 3000, é mais uma versão que poderia ser uma mini TX caso o fabricante quisesse, já que o PCB é tão curto, apenas uma única fan aqui, mas ainda assim existe toda a questão de temperatura para ser arrefecida. É um chip, uma placa que consome mais de 320 watts, não é qualquer cooler que dá conta de uma placa assim. Nas entradas de energia do slot PCI, no plug de 8 pinos, nós vemos os resistores shunts, indutores para medição e filtragem de entrada. Falando em filtro, a placa traz os bem vistos capacitores de tântalo na entrada das fases à esquerda, além de um conjunto de polímero na saída, espalhados pela placa em outras regiões, filtrando as frequências médias, inclusive lá atrás na GPU, são 5 deles, mas um grupo de 10 capacitores de cerâmica, formando aquele grupo ideal que as pessoas viram ali nas análises de estabilidade, onde tem capacitores de cerâmica em conjunto com os capacitores de polímero.
Na realidade, existem dezenas e mais dezenas de capacitores cerâmicos espalhados pela placa, filtrando as frequências altas do Ripple. Nas fases do lado direito, nós vemos capacitores sólidos dessa vez, na entrada e na saída, filtrando as baixas frequências, formando então um filtro completo para a placa. O VRM, inclusive, aqui tem impressionantes 5 chips PWM para dar conta da gigante quantidade de fases. Vocês estão vendo que o PCB é extremamente curto, com muitas fases. São 18 fases para a GPU, controladas por 2 NCP816110 e um NCP81611. 3 fases para as memórias, com 2 US5650Q, usando todos o mesmo tipo de DRMOS, o AOZ5311 de 50 A, visto em várias placas RTX 3060 Ti, 3070 e mesmo em alguns modelos de 3090. Ele suporta picos de 80 A em 10 milissegundos, tolerância de 150 graus, tem boa resistência térmica de 2,5 graus por watt e uma boa eficiência na entrega de energia, ainda mais trabalhando com tantas fases em paralelo. A GPU é GA102 de arquitetura Ampere, fabricada pela Samsung em 8 nanômetros, com a impressionante contagem de 28,3 bilhões de transistores e uma área de 628 mm². É uma GPU bem grande, contando com 8.704 CUDA cores, 272 TMUs, 96 ROPs. As RAMs são as novas Micron GDDR6X, rotuladas para 1188 MHz, 1 GB cada, totalizando então 10 GB, 19 GHz, com a largura de banda final em 760,3 GB por segundo. Então fica claro que a placa tem uma ótima construção, afinal é o melhor modelo que a GameWorld oferece hoje de 3080, mas e quanto à performance? Eu vou usar aqui no comparativo a 3080 Game OC da Gigabyte, que eu já fiz o review aqui no canal, caso vocês queiram ver, tá aparecendo aqui no canto, para a gente ver a diferença prática entre uma placa que tem um clock menor e uma placa que tem um clock bem mais agressivo, ok? Começando então aqui, Assassin's Creed Valhalla, 1440p no preset muito alto em DirectX 12, 83 quadros na média, apenas um a mais que a 3080 comum. Em 4K, 59 na média, ainda abaixo da 6800 XT e 2 frames a mais que a outra 3080. Em Battlefield 5, um empate técnico entre as 3080, 166 quadros na média, mantendo ainda estáveis 109 no 4K, 2 a mais apenas que a 3080 de 2 conectores de alimentação. Flight Simulator, ela inaugura um novo patamar, 74 frames em 1440p e acima dos 60 em 4K, alguns frames acima da 3080 da Gigabyte. Horizon Zero Dawn, 1440p no Ultra, customizado, 140 quadros na média, empatado com a 6800 XT tecnicamente, virando o jogo em 4K com 86 quadros na média. Metro Exodus em 1440p é um empate absoluto no Ultra, ficando alguns frames à frente e assumindo o topo da lista em 4K, 87 quadros. E Red Dead Redemption 2, o preset Custom Ultra, 123 quadros em 1440p, empatado com a 3080 comum, enquanto ela sobe um pouquinho mais em 4K, 84 quadros. Resident Evil 3 Remake em 1440p foi superado com muita margem mesmo pela 2060 Super, então pulando direto para o 4K, há um pequeno aumento de performance entre as 3080 e 126 quadros na versão Phantom. Shadow of the Tomb Raider no Ultra DirectX 12, outro empate técnico com a 3080 da Gigabyte, novamente subindo um pouco mais no 4K, 85 quadros na média, fechando The Division 2, rodando em Ultra, 1440p, tranquilos, 118 quadros em 1440p, batendo 70 no 4K, 2 acima da 3080. Quando a gente parte para Ray Tracing, também há um pequeno incremento de performance entre as placas. Game Control no Ultra com Ray Tracing no médio, 2 quadros a mais em 1440p, 3 a mais quando a gente liga o DLSS no modo qualidade. Ambas as situações com folga acima dos 60. Em 4K, a Phantom entregou uma margem melhor para se aproximar dos 60 sem DLSS, 4 a mais com DLSS. Watch Dogs Legion com e sem DLSS há uma pequena margem em cima da 3080 comum, entregando 71 e 93 quadros. Em 4K, só com DLSS foi possível entregar acima dos 60, onde a Phantom entrega 2 quadros a mais. Na performance relativa, que é o sumário, o resumo dos testes, levando em conta esses 9 games testados, excluindo os games com Ray Tracing, levando apenas os em rasterização, que é a maioria dos games que nós temos no mercado hoje, nós vemos aqui que em 1440p a GameWorld Phantom fica 2% acima de uma 3080 comum, 1% abaixo da 6800 XT de referência, 41% acima da 3060. Agora em 4K, onde claramente aumenta a exigência na memória, na GPU, ter uma placa com um conector a mais, com um projeto que permite ela subir mais,
proporciona uma maior margem em cima do modelo mais comum. Nós vemos aqui que houve uma diferença de 5% em relação a 3080 GB, 11% acima da 6800 XT e 50% acima em relação a 3060 Ti. A placa também tem um ótimo perfil de temperatura, mesmo tendo um clock bem agressivo. Fiz o comparativo aqui com o modelo da Gigabyte. Mesmo tendo um TDP alto, o projeto tem uma margem legal para deixar a GPU bem abaixo do seu limite. 71 graus, 3 graus a mais que o modelo da Gigabyte, que é perfeitamente compreensível, já que ela tem um clock maior, então ok, né? Isso é aceitável. Nas imagens térmicas nós vemos ótimas temperaturas na parte frontal, toda vazada, que ajuda a passagem do ar. Em cima, 73,4 graus no ponto mais quente, próximo ao base plate, e um lado das fases do VRM e 67 na GPU. No backplate, cumprindo seu papel retirando o calor dos componentes atrás, marcando temperaturas entre 65 e 76 graus. Comparando a estabilidade da frequência entre os modelos, a Gameward Phantom GS fica, na maior parte do tempo, acima do Clock Boost, por ter maior margem energética, oscila mais, tentando buscar frequências maiores, beliscando os 1950 MHz em alguns momentos. A média é 1955 MHz a mais que a 3080 Game, isso em situações de estresse em 4K. Quando a gente está apenas jogando um game, é comum ver essa placa batendo os 2000, 2010, 2025 MHz em várias situações, conforme vocês estão vendo os vídeos nesse momento. E o overclock, na verdade, eu fiz um teste aqui, acaba sendo um placebo, porque a placa já pega frequências muito altas, então por mais que ela tenha essa margem para você eventualmente subir acima, no uso diário, convencional, você acaba chegando no limite da GPU antes do limite energético da placa. Então, o máximo que eu consegui foi 2040 MHz. Não consegui estabilidade acima disso. Memória RAM nos 20 GHz, 1 GHz a mais. Power Draw chegando a 430 watts. Então a placa realmente tem limite, mas a gente não consegue extrapolar muito além do padrão. Então, pessoal, para quem busca um projeto diferenciado, que entrega um pouco mais que uma 3080 comum, que também são placas muito boas, aqui nós temos uma opção da Gameward, uma placa que tem um bom perfil de temperatura, trabalha silenciosa, fria, estável, clocks lá em cima, não tem muita margem para over, não talvez um usuário doméstico como eu, mas um overclock extremo talvez consiga aproveitar melhor desses chips selecionados, do VRM mais preparado para isso. Na parte final ali dos testes, a gente viu que em 4K ela oferece 5% a mais em relação ao modelo comum. Pode ser interessante para quem busca um pouco a mais, um gole a mais na performance, embora a gente sabe que o overclock você pode tirar com algo manual numa placa comum. Mesmo na Founders Edition, ela faz overclock também, você consegue tirar essa diferença. Essa aqui é uma placa para quem quer já ter esse padrão sem ter que ficar se preocupando, ajustando nada, né? O preço, na verdade, nem sempre é proporcional ao que ela oferece. A gente tem aqui 5% a mais, mas o que a gente tem visto é que geralmente essa é uma placa mais cara, os modelos mais diferenciados ficam acima de modelos mais simples, porque chega um ponto que aumentar a performance, selecionar chips melhores para isso, custa muito mais do que o que você ganha efetivamente na performance. Então é natural ver modelos assim, bem como aqueles modelos ROF ou Asus Matrix, custar muito mais caro que o modelo comum e na prática não oferecer tanta performance assim. Então você tem placas com melhor custo-benefício e placas diferenciadas para entusiastas que querem um pouco mais, ok? Especialmente para quem busca subir a GPU sem limitações de energia. Você vê que a placa tem 3 conectores, desbloqueia o potencial da GPU para ir um pouco além e oferecer um pouco a mais de performance. Para quem busca aí, pô, Lucas, eu quero uma placa um pouco mais barata, não me importa tanto ela subir muito aí no clock, né? Tem modelos melhores, mais acessíveis no custo-benefício. Quando a gente fala em custo-benefício, a galera, pô, Lucas, mas é uma placa que custa $700, mas custo-benefício. Há quem busque hoje um benefício para rodar em resoluções altas com bastante performance. Então existe o custo-benefício de todas as categorias. E no caso da Gameward, ela oferece a Phoenix, que é uma linha mais barata, e tem também clocks legais, e tem a Phoenix GS, inclusive, para quem quiser um chip um pouco mais selecionado, ok? Mas na real, que hoje, pessoal, a gente não tem muita escolha. Você, caso queira comprar uma 3080, você vai ter que comprar a que tem, e não o que você quer, porque você entra nas lojas, tem no máximo um modelo, 2 modelos, quando muito, né? Quando não tem nenhum, na verdade.
Então a situação está muito complicada, fechando 2020 aí, 3 meses de lançamento da 3080, basicamente, a gente infelizmente não tem estoque nas lojas a nível global, tá? Então, mais uma placa 3080, em breve vou trazer uma terceira 3080 para fazer análise, assim eu vou ter um database legal para a gente fazer comparações e mostrar ali os diferenciais de cada uma das placas, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é mais um breve review. Confira na descrição os patrocinadores do canal. E em breve eu trago para vocês mais testes. A GameWard 3080 é a placa que eu uso nos benchmarks de CPU, então vocês já viram a performance dela em comparativos, enfim, e vão continuar vendo mais testes em breve. Valeu, tchau, tchau, até mais.